Olá, mulheres queridas, a graça e a paz do Senhor. Eu sou Helena Tanuri e estou muito feliz de poder participar com vocês do 21º Congresso de Mulheres Batistas Jequitinhonhenses. Que bênção, gente! 21º é uma história, hein? E apesar de estarmos assim pela via tecnológica, por causa do tempo que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que o mesmo Deus que opera quando nós estamos juntas presencialmente é o mesmo Deus que faz tudo também através dessa via online. Que Deus abençoe o coração de cada uma de vocês e que as expectativas que vocês têm nesse congresso sejam totalmente direcionadas para o único que é capaz de saciar a nossa sede, de matar a nossa fome, de nos encorajar, de nos despertar. Amém? Vamos para a bendita palavra do Senhor. Eu gostei muito desse tema de vocês, né? Mulheres que levam a esperança, mulheres que produzem a esperança, mulheres que anunciam a esperança. Como é importante e necessário nesses dias mulheres que se levantem para serem porta-voz da esperança. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança é o Senhor, seu reino de justiça, de amor e de verdade. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo em 2 Reis, capítulo 5. O livro de 2 Reis, capítulo 5, no Antigo Testamento. E nós vamos ler a partir do verso 1. Vamos lá? O texto diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com essa carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: porque rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor,
aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Vamos até aí. Essa história é bem conhecida da maioria de nós. Ela traz tantos detalhes e apenas esse texto daria aqui para a gente abordar uma série de assuntos. Mas de acordo com o nosso tema, eu queria chamar a sua atenção para os versos 2 e 3. Diz assim: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora. Quem disse? A menina que era cativa na casa de Naamã. A menina que foi levada como um despojo de guerra. A menina que foi sequestrada, vamos dizer assim, da sua terra, da sua parentela, da sua cultura e foi levada para a Síria e começou a servir então a esposa do general daquele exército que havia vencido a batalha sobre o seu povo. Profundo isso, né? Essa menina. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Gente, isso é tão intrigante. Essa menina que o texto bíblico não diz a idade, essa menina que o texto bíblico não diz o nome, é uma menina, uma mulher portadora da esperança, anunciadora da esperança. Que coisa, que quando a gente olha para essa menina, eu fico pensando por um momento na situação, no entorno, né? Era muito comum quando um exército vencia outro exército, eles despojavam, né, os perdedores. Então eles levavam os animais, eles levavam mulheres, eles levavam crianças para que se tornassem servos e servas. Então isso era muito comum naquela cultura, naquela época, naquela realidade tão difícil. E o que o texto diz é que o povo de Deus, Israel, havia perdido uma batalha. E o comandante que comandou o exército da Síria contra Israel levou como despojo de guerra do exército derrotado, o exército de Israel, uma menina que passou a servir na sua casa. Agora se coloque comigo no lugar dessa menina. Uma menina que foi tirada não por vontade própria, ela não estava na Síria por vontade própria. Ela foi levada ali porque o seu povo perdeu a batalha. E eu fico imaginando, será que ela perdeu alguém nessa batalha? Será que o pai, o irmão, o homem que podia defendê-la, que podia impedir que ela fosse levada como despojo de guerra? Eu fico imaginando o que essa menina assistiu. Ela estava ali perto da área de batalha? Ela viu alguém da sua família tombar sob o exército da Síria? Sob a espada do exército inimigo? O fato, gente, é que essa menina ela estava inserida numa realidade que muitas de nós, talvez, seríamos inspiradas a vingar. Peraí, invadiram a minha terra, venceram a minha gente, mataram a minha família. O texto não está dizendo isso, gente, mas eu fico imaginando, se ela foi levada como um despojo de guerra e eles venceram a batalha, se venciam batalhas matando soldados. É assim que as guerras acontecem. É assim que as guerras são. Não tinha ninguém para lutar por essa menina, para defender a vida dela, para impedir que ela fosse levada como escrava. Então imagina comigo a situação dessa menina. E ela não apenas é arrancada da sua casa, arrancada da sua família, que sabe-se lá Deus se estava viva ou não, se ela tinha ainda algum parente vivo ou não. Mas o fato é que ninguém pôde impedir de que o exército da Síria levasse essa menina como despojo de guerra. E ela foi servir onde?
justamente na casa do comandante, do homem que era o estrategista do rei da Síria. O cara que comandou o exército que venceu a batalha sobre Israel. Então, você consegue, como mulher, se colocar no lugar dessa menina? Como estaria o nosso coração se nós fôssemos a menina? Talvez a gente ia planejar, né? Vou colocar veneno no prato desse cara. Estou aqui servindo mesmo. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz, começa dizendo que as tropas da Síria atacaram Israel, venceram a batalha e levaram cativa essa menina. E que essa menina percebeu, na convivência familiar, servindo a família de Naamã, que além dele ser o comandante do rei da Síria, um cara famoso, um cara poderoso, era leproso. E ao invés de falar, bem feito, é leproso. Gente, é bom eu dizer para vocês que naquele contexto, né, na Síria, na cultura da Síria, em Israel o leproso ele era assim, afastado das pessoas, né? Acabava a vida social do leproso. O leproso, quando ele entrava assim em um ambiente, ele tinha um sininho na cintura e ele tinha que tocar para que as pessoas se afastassem. Então era uma pessoa em isolamento social. Você já pensou o que é isso? Um isolamento social para o resto da vida? Você não pode abraçar, você não pode tocar, você não pode beijar as pessoas que você ama. Era uma coisa bem complicada. Mas na Síria não era assim. Mas ele não ficava impedido de socializar com as pessoas, de estar junto com as pessoas. Mas ele ficava incapacitado para desempenhar a sua função. Então, isso significa o quê? Que como Naamã estava leproso, ele não poderia mais liderar o exército da Síria. Ele não poderia mais ocupar o lugar que ele ocupava. Sério, né? E a menina então diria, graças a Deus, pronto, agora acabou. Ele é um grande comandante, mas não vai poder mais comandar o exército da Síria. Mas ela apresenta uma esperança. Ela apresenta uma solução. O que revela para a gente um coração não focado na sua dor, não focado na sua perda, mas focado na bondade e na misericórdia de Deus. Eu não sei, o texto não diz quanto tempo que passou entre ela ter sido levada para a casa de Naamã, ela ter descoberto que o senhor da sua casa era leproso, o tempo que passou entre ela ter sido arrancada de Israel e levada para a Síria e ela ter apontado a solução, não fala se passaram-se dias, se passaram-se meses ou se chegou até a passar ano. O texto não dá para a gente saber isso. Mas o fato é que ela já tinha resolvido isso dentro de si. E é isso que eu quero falar com a gente aqui. Como nós poderemos ser mulheres que anunciam a esperança, que propagam a esperança, que levam a esperança, se o nosso coração estiver cheio de amargura? Gente, não tem jeito. Não tem jeito. Nós só derramamos daquilo que nós estamos cheios. A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, o coração amargurado, ele normalmente produz feridas. Ele não produz cura. Ele não propaga esperança. Ele propaga más notícias, ele leva o desânimo, o abatimento. Você conhece uma pessoa, vida, céus, azar, aquela pessoa que sempre vê o lado negativo das coisas, e eu estou querendo dizer que é algo além do temperamento. Sim, tem pessoas que elas são naturalmente mais pessimistas, porque elas calculam os riscos, elas calculam as perdas, elas são assim, muito sistemáticas. Eu não estou falando disso, eu estou falando daquela pessoa que tem o semblante caído,
amargurado, é aquela pessoa que sempre quando você pergunta, você tá bem? Ela fala assim, eu tô mais ou menos. É aquela pessoa que se vitimiza, ou então é aquela pessoa iracunda, ela tá sempre com raiva de alguém, ela tá sempre com os punhos em riste, ela está sempre insatisfeita com a situação, ela tem sempre uma reclamação para fazer. Isso são características, né? O desânimo, a tristeza, o vitimismo e a raiva, a ira, a reclamação, são características de pessoas que não estão bem resolvidas dentro de si. Talvez uma raiva não tratada, alguma coisa que ficou lá no passado e que está te prendendo, uma lembrança, algo te foi sonegado, algo te foi tirado, uma injustiça foi praticada contra você na sua infância, talvez a maneira que seu pai, sua mãe te criou, talvez um abandono, um marido que largou um casamento, e aí ficou essa amargura, essa raiva, esse ressentimento, essa tristeza. E eu não estou aqui de maneira nenhuma querendo diminuir a sua dor ou querendo dizer que a sua dor não é legítima. De maneira nenhuma. Porque cada um de nós tem dores. Cada um de nós. Gente, não existe uma pessoa que está aqui atravessando por essa vida e não tenha seus problemas. Às vezes elas não contam, não abrem. Às vezes nós julgamos muitas pessoas pelas suas posses. A gente pensa que quem tem dinheiro, quem tem sucesso, não tem problema. Se isso fosse verdade, tantos atores de Hollywood não teriam se matado. Cada ser humano tem a sua porção, o seu desafio, o seu problema, as suas questões, que o dinheiro não resolve. O dinheiro não resolve, gente. Tem questões que o dinheiro não resolve. Um exemplo, né? Steve Jobs. Hoje eu estou gravando aqui essa mensagem para vocês através de um iPhone. E aí a gente pensa, meu Deus, que tecnologia é essa? Que veio, o smartphone veio pelo iPhone, depois as outras marcas surgiram, né? Que tecnologia é essa? Que hoje você conversa com alguém, vendo o rosto dela. Eram umas coisas que lá nos anos 80 a gente assistia nos desenhos, falando de ficção científica, né? Que a gente podia fazer uma chamada de vídeo. Era algo assim da nossa fantasia. E hoje, adolescentes têm essa tecnologia nas mãos. E o homem que inventou isso tudo, bilionário, não conseguiu comprar a cura do câncer. Entende, gente? O que eu estou querendo dizer é que tem a nossa mortalidade, né? Nosso tempo é contado. Nós somos falíveis. Nós somos mortais. Então, a gente pensa que quem tem dinheiro não tem problema? Tem sim, tem problema. Todo ser humano tem problemas. Mas como nós temos reagido a esses problemas? Como nós temos resolvido esses problemas? O Senhor é a fonte da cura. O Senhor é a fonte da bênção. É tão interessante aqui que essa menina, ela fala assim, olha, ela disse à sua senhora, no verso 3, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. O que ela está querendo dizer aqui, gente? Que a glória é do Senhor de Israel. É do Deus de Israel. O profeta era o representante do Deus daquela nação. Então o profeta em Samaria era o representante do Deus de Israel. Então quando ela estava falando, ela não estava dando tributo para Eliseu não, gente. Ela estava apontando para o homem que iria trazer a mão de Deus sobre Naamã. E é tão interessante que Eliseu, quando fica sabendo que o rei de Israel rasga suas vestes, fala assim, olha lá, o rei da Síria está provocando uma situação contra mim, talvez eles estivessem em trégua. Né? Israel estava intimidado, recuado, o rei de Samaria estava recuado, por quê? O rei de Israel estava recuado, por quê? Porque já havia perdido batalha. E o rei da Síria manda um emissário falando, ó, tô sabendo que tem alguém aí que cura e eu tô mandando aí Naamã para ser curado.
E aí o rei ficou desesperado. Provavelmente eles estariam em um acordo, em uma trégua entre batalhas, eu não sei. Só sei que ele ficou atribulado. Quem sou eu? Eu não tenho poder para curar esse homem. Esse rei está procurando uma ocasião para retomar a guerra, para retomar a batalha, para vir para cima de nós. Ficou desesperado, rasgou as vestes. Eliseu ficou sabendo e falou assim: por que você rasgou as vestes? Manda ele para cá. E é tão interessante que Eliseu fala assim, que há profeta em Israel. Ou seja, que eu sou de fato uma representação de Deus na terra. E gente, e Eliseu, ele tinha tanta convicção que não era sobre quem ele era, mas sobre o Deus a quem ele servia, que ele nem se deu ao luxo de sair para encontrar Naamã. Por quê? Porque ele não queria dar para Naamã a oportunidade de achar que ele estava sendo curado pela mão de Eliseu. Eliseu mandou recado. Quem vai fazer não sou eu. Quem vai fazer é o Deus de Israel. E é tão interessante que quando Naamã já fica todo ressentido. Por quê? Vaidoso. Ele estava acostumado a ser bajulado. E ele falou assim, eu pensei que o profeta, o representante de Deus, ia vir e pôr a mão sobre mim. Eu vou agora mergulhar em rio. Tem um processo também. Aí dá outra mensagem, né, gente? Dá outra mensagem aí. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o texto diz... quando ele vai, ele desce ao Rio Jordão, ele mergulha 7 vezes, ele é curado pela intervenção miraculosa do Senhor. E ao chegar diante do profeta, no verso 15, Naamã lhe disse, agora sei que não há profeta? Não. Que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Olha isso. E aí ele continua, ele reconhece, ele dá a glória para Deus, ele fala, não há outro Deus senão o Deus de Israel. Ele não falou, não há outro profeta senão o profeta em Israel. Não, ele deu a glória para quem ele devia dar. Mas ele quer presentear o instrumento. E Eliseu fala assim, não. Juro pelo nome do Senhor, a quem eu sirvo, que nada aceitarei. O que Eliseu estava dizendo com essa atitude? Você não pode comprar, Naamã, o que Deus tem para oferecer. Deus teve misericórdia da sua vida e você não vai poder pagar por isso. Que você saiba, Naamã, que Deus é todo poderoso e Ele não está à venda. É tão poderosa essa palavra. Mas voltando à menina, a gente vê essa menina completamente resolvida. Eu não sei o que ela perdeu, eu não sei como que ela foi levada, eu sei que ela foi tirada da sua terra, ela foi tirada da sua parentela, ela foi tirada da sua cultura e ela foi levada para uma outra nação e ali ela trabalhava como serva na casa de Naamã. Mas ao invés de dar voz para vingança, ao invés de dar voz para murmuração, ao invés de praguejar, de amaldiçoar, de murmurar, essa menina leva a esperança. Ah, se o meu Senhor soubesse que há Deus em Israel. Quando ela fala isso, a profeta em Israel, né? Se ele soubesse do homem de Deus em Israel. Gente, a figura do profeta e a figura de Deus era uma coisa assim, colada, não dava para descolar, né? Então, realmente, Eliseu é como se fosse a representação de Deus. Sério, seríssimo isso, muito sério. E tão sério que ele sabia como agir. Eliseu agiu todo o tempo sabiamente, apontando para aquele que iria curar Naamã. Não sou eu, não é a minha imposição de mãos, Naamã. Não é o meu toque que vai te curar. Deus manda você ir no rio e se dobrar 7 vezes. E quando Naamã se levanta, ele levanta glorificando a Deus. Ele dá a glória
a Deus. Ele reconhece que não há nenhum outro Deus senão em Israel. E é isso que uma mulher que está com o coração curado, restaurado, é isso que ela faz. Ela é uma propagadora de esperança. E através da vida dela, o nome do Senhor é glorificado. A verdade do Senhor é expandida. O evangelho propagado. Pessoas, famílias restauradas. Porque há uma mulher que foi restaurada. Foi alcançada pela esperança do evangelho de Jesus Cristo. Então ela também se torna uma propagadora dessa esperança. Eu quero encorajar você, mulher. Eu quero encorajar você, mulher. Às vezes, ao invés de ser uma anunciadora, uma propagadora, uma mulher que carrega dentro de si a esperança e essa esperança transborda, talvez você tenha derramado seu coração ferido, a amargura, o medo, o ressentimento, a falta de perdão, a raiva. Gente, são sentimentos tão humanos. Mas o Senhor pode nos levar a trilhar uma outra jornada. É por isso que ele fala assim, olha, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão e então vem e oferece a tua oferta. Deus leva a sério a resolução, a quitação das nossas dívidas, dos nossos problemas relacionais. Tanto que no Pai Nosso, ele ensina dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Presta atenção na oração do Pai Nosso, na oração que Jesus nos ensinou. Ele deixa muito claro que para nós orarmos ao Pai, nosso coração tem que estar limpo, resolvido. Perdoa-nos, Senhor, porque nós temos perdoado. O texto bíblico também diz que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Forte isso. A evidência de que Deus leva a sério o estado do nosso coração. Parece um paradoxo, né? Mas como assim? Eu fui ferida. Será que Deus não entende a minha dor? Se tem uma pessoa que entende dor, é Deus. Porque Ele deu o seu próprio filho para morrer inocente no meu lugar, no seu lugar. Se tem alguém que entende da dor humana, é Cristo Jesus. E Deus Pai que deu o próprio Filho e Jesus que foi moído naquela cruz. Que foi abandonado pelos seus melhores amigos, que foi traído por um dos seus 12. Deus entende de dores. Ele se vestiu da nossa humanidade e habitou entre nós. Deus entende da nossa dor. Então por que Deus, Helena, manda eu perdoar? Porque Ele quer o seu coração saudável. Ele quer que você prossiga, Ele quer que você avance. E mais do que isso, Ele quer que a sua cura se torne remédio na vida de outros. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando Deus opera alguma coisa em nós, não é só para nós. Às vezes nós pensamos num evangelho muito egoísta. Nós queremos as bênçãos para nós. Não. É sobre o reino de Deus. É sobre o reino. Enquanto Deus trabalha em você, cura você, ama você, Ele quer também derramar a sua cura, o seu amor através de você. Transformar você numa ferramenta de amor, de aceitação, de perdão, de recomeço. Por isso que é tão importante que a gente deixe o Senhor fazer a obra que Ele quer fazer em nós, para a nossa saúde e para
para que o reino de Deus avance sobre a face da terra. Então, quando você diz que você nasceu de novo, mas você continua nutrindo suas amarguras, você não perdoa, você não libera, você nutre ressentimentos, ódio, desejo de vingança, você profetiza contra, você amaldiçoa, você secretamente no seu coração deseja o mal da outra pessoa. Você está se levantando como adversária contra Deus. E ao invés de se transformar numa anunciadora, numa profeta da esperança, você se levanta como adversária, como desobediente. Uau, é forte, né, gente? É forte, sim. Mas o que eu quero dizer é que o mesmo Deus que tornou o coração daquela menina livre, livre da amargura, livre do ressentimento, livre do desejo de vingança, tornou aquela menina um perfume dentro da casa de Naamã, um azeite, óleo fresco sobre a cabeça de Naamã. A história, gente, não relata o final dessa menina. O que foi feito dela depois que Naamã voltou curado para casa? Mas eu não tenho dúvidas, da mesma maneira que ele foi generoso e reconheceu e quis até presentear Eliseu pela cura que ele recebeu, eu duvido que ele tenha voltado para casa e tratado essa menina com amargura. Quem sabe a que era serva passou a ser acolhida como filha. Quem sabe foi restituída a sua terra. A gente não sabe. Mas o que eu sei é que Deus não fica devedor daqueles que se levantam em obediência à sua palavra, à sua pessoa, ao seu senhorio. E essa menina curada, restaurada, resolvida, se transformou uma profeta da esperança dentro da casa de Naamã, levando a cura não apenas para o corpo de Naamã, mas para o seu coração. Porque ele reconhece que o Deus de Israel é o único Deus. E se você seguir o texto, ele fala que ele até antecipa, pedindo que Eliseu pedisse perdão a Deus, porque ele nunca mais ia se dobrar diante dos deuses da Síria, dos falsos deuses. Mas exceto as vezes que ele tinha que oferecer o braço para que o rei da Síria se apoiando no braço dele, se curvasse diante dos deuses da Síria. E ele já antecipa isso para o profeta e Eliseu fala, fica tranquilo, seu coração já foi alcançado, fica tranquilo. Eu fico imaginando a festa desse homem quando ele voltou para casa, o brilho nos olhos da sua esposa, dos seus filhos, curado, restaurado, e mais do que a cura no seu corpo, porque o corpo, gente, o corpo passa. Mas esse homem foi marcado no seu espírito, na sua alma. Ele reconheceu com os seus lábios. Há um só Deus, e esse é o Deus de Israel. E é isso que acontece quando nós somos mulheres que carregamos nos nossos lábios, no nosso coração, a esperança. A gente transborda Deus, transborda sua bondade, transborda sua misericórdia. E as histórias são transformadas. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida. Eu não sei o que você está passando até aqui. Eu não sei se o seu coração está tão ferido que você não vê solução. Você, Helena, meu coração nunca mais vai se recuperar da dor. Não subestime o poder de Deus Todo-Poderoso. Essa menina sem nome, nesse capítulo de 2 Reis, capítulo 5, deixa claro para a gente que o mesmo Deus que limpou a pele de Naamã também limpou o coração daquela menina e pode limpar o seu também. Vamos orar? Ó Deus, nós bendizemos o teu santo e poderoso nome. Não há outro semelhante ao Senhor. Nós te exaltamos, nós te bendizemos e nós, Senhor, nos maravilhamos
com esse registro que está na tua palavra sobre essa menina, que nós não sabemos nem o nome, mas que foi profeta da esperança, anunciadora da esperança dentro da casa de Naamã. Uma menina mulher que transformou a história de uma família, a história de um comandante de guerra. Obrigada, Deus, porque o Senhor é aquele que limpou o coração daquela menina, que a tirou da amargura, do desejo de vingança, que colocou no coração dela, nos lábios dela, uma palavra de esperança para Naamã. Obrigada, porque o Senhor limpou a pele daquele homem e se revelou a ele como Deus, o único Deus verdadeiro. E nós te pedimos que o Senhor faça isso também, Deus, através da nossa vida. Limpa o nosso coração da amargura, do ressentimento, da raiva, do desejo de vingança. Limpa o nosso coração, Senhor, da tristeza, aquela tristeza que questiona o teu amor, que questiona a tua bondade. Afasta de nós, Senhor, as mentiras de Satanás e que a gente possa contemplar a tua mão limpando nossa mente, nossas lembranças, nossa memória. Remove do nosso coração. Nós abrimos o caminho, Senhor, pelo quebrantamento, Deus. Se o nosso coração está endurecido, quebranta-nos, Senhor. Porque nós não queremos que absolutamente nada na nossa vida impeça a tua obra em nós e através de nós. Levanta, Senhor, em cada uma de nós, mulheres que propagam, que proclamam, que anunciam, que carregam a esperança que é Cristo. Ajuda-nos, Senhor, pela tua misericórdia e bondade, e em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, meninas. Foi uma grande honra poder estar com vocês e que o Espírito Santo de Deus faça aquilo no seu coração, que só Ele pode fazer. Se abra para o trabalhar de Deus, na sua memória, nas suas emoções. Em nome de Jesus. Um grande beijo. Deus abençoe.